Então, nós estamos em que página, Felipe? Você que é o bom do leitor aí? Qual é quê? o texto e a página? A gente está na direção do tratamento e os Isso. princípios de seu Os poder, nos escritos, né? escritos. Isso. Legal. Eu acho que a gente leu Página a 600, Felipe? página 600. Isso É, 600, né? foi. Eu estou me ajeitando aqui ainda. Espera aí. Eu trabalhei esse texto na sessão clínica. Que bom. Esse texto é fantástico. É muito bom, né? E justamente essa Tem página que ler 600. muitas vezes para poder captar o que ele tem de interessante. Nós estamos em que página, Felipe? Onde é que nós paramos? Você 600, lembra? 600. Eu 600, acho que a exatamente. gente vai começar a falar do número 3, não é? Nossa doutrina do Nossa significante. doutrina Sim, para começar, sim, sim. Isso, é isso isso, mesmo, isso. Felipe. É isso aí. Olha, Né? Página às 10 para uma, 600, Dentro da, 10 para 600, uma eu tenho que sair. exatamente. estamos aí E aí, dentro. Qual é o Felipe? lugar da interpretação? O item 3 dentro dessa segunda parte. Qual o lugar da interpretação? Não é isso? Exatamente, é isso. Tá. Já a 10 para uma eu tenho que sair, viu, Diego? Eu tenho que ir para o consultório, eu andei viajando, então acumulou tudo. Todos Mas eu nós. Eu vou faço uma precisar pergunta sair aqui para a também gente. 15 para uma. Eu Eu também vou posso precisar fazer uma pergunta aqui para a gente? 12h30. Claro, Entra querido. assim, entra. A minha pergunta é a seguinte: nós trabalhamos o ano todo, né, esse assunto da transferência. Não seria interessante a gente fazer na escola, ou talvez não sei o que você acha, no intercartel, não sei se dá, a gente fazer uma comunicação sobre o que foi, o que a gente pôde, ou a gente faz o ano que vem, logo que começar a escola. Porque nem todo mundo está nesse grupo, né? Mas eu acho que a gente tem produzido muita coisa interessante. Eu estou toda atrapalhada aqui. A minha mesa aqui está um caos, por causa do Eu estou livro. vendo a transferência em três grupos, Tereza. Esse, Oi? um outro grupo lá. Nós temos um cartel sobre transferência, fazer um de ontem, funcionou ontem, Ah, e mais um terceiro, que eu não sei mais, não começou estou lembrado ontem? mais. Começou Não, um não, ontem? não. Não, já estamos mais tempo. Ah, Então, esse tema da transferência, de alguma maneira, pelo menos eu fiquei o ano todo lendo ele. não, O nós ato já estamos há analítico, bastante tempo, há 2 anos. nosso cartel da Ali, o ato analítico Exatamente, também. exatamente. Por que a gente não pensa nisso? Mas isso a gente pensa depois. Eu não sei o que o Nazar acha, que ele está aqui. Cadê você, Ô, Nazar? Tereza, eu penso que é uma ótima ideia para a gente retomar esse grupo ano que vem. E aí a gente pode organizar uma jornada interna de quem tem frequentado aqui o grupo, mas para assim, entre a gente, mas para apresentar para mais pessoas. Eu Eu acho que acho ia que ser uma ideia. isso tem que reverberar na própria escola. Eu acho que como a gente aqui é um grupo de trabalho, tem as pessoas que têm frequentado, acompanhado, têm trabalhado aqui com a gente pode pensar até mais de uma pessoa, trazer um trabalho, elaborar e fazer uma rodada de É um apresentação para a tema escola. infinito. Esse tema da transferência é um tema infinito, né? Na verdade, tem dois grupos de trabalho bem. É o GT Passador e a Isso. transferência. Podia A gente fazer podia dois fazer juntos. um dia Um de evento só para os apresentação dois. para os Isso. dois grupos. A outra coisa que eu queria falar para vocês, eu já falei com o Nazar e já falei com o secretário-geral, o Luiz. Conversei longamente com ele. Por quê? Depois eu mando aqui para vocês. A Marie Cristina, quando é que foi? Tem uns 3, 4 dias, acho que foi segunda-feira. Ela me mandou um zap dizendo que queria conversar comigo. Qual era a conversa? Bom, a gente conversou. Qual era a conversa? Ela disse que tem muito tempo que ela não vem ao Rio de Janeiro. Ela gostaria de vir no ano que vem, em agosto. Eu fiquei um pouco assim, porque a nossa ciranda é em setembro. Mas, enfim, ela queria vir em agosto para ela fazer 2 dias. Ela queria 3. Falei, 3 é muito, não dá. 2 dias
2 dias para ela trabalhar, ela ofereceu um curso sobre as novidades na questão do tratamento do autismo, tudo isso. Eu acho que para aqueles que estão no RIEP vai ser legal. Para aqueles que não estão, vai ser legal na mesma. Mas qual é a minha ideia? Eu falei para ela que eu ia falar, levar para o diretório da escola para ver o que as pessoas acham. Que ela quer que pague pelo menos a passagem. Hotel não precisa, porque provavelmente ela vai ficar na casa do Antônio Quiné, que é muito amigo dela também. Então, eu falei, eu vou levar, porque isso tem um custo para a escola. Ela queria que a gente fizesse um evento em torno disso. Eu pensei assim, um evento em torno só do interesse dela não nos interessa, embora o assunto nos interesse. O que eu pensei? Que a gente poderia fazer uma jornada clínica, neurose, psicose, perversão, neurose, psicoses e perversões, e as atualidades no campo do autismo. Esse é o título que eu pensei. Aí eu não sei o que vocês acham, mas isso a gente vai conversar no âmbito do diretório. Tereza, Aí eu acho legal. Tereza, eu pensei, por que não, que é o que a gente acaba abordando nisso, diagnóstico em psicanálise. Eu acho que poderia, que acaba indo por aí, né? Eu Você vai falar de pensei em neurose, diagnósticos em intervenção. psicanálise, mas eu acho que só diagnósticos em psicanálise eu acho que atrai menos público. Eu acho que se a gente colocar neurose, psicose, perversões e a questão diagnóstica, que são as diagnóstico diferencial do autismo, talvez. Que são as estruturas clínicas, né? Eu acho Exatamente. que eu prefiro também as estruturas, neurose, psicose, perversão. A gente pode colocar estruturas clínicas, que aí não fala exatamente as 3 e mais o autismo, a gente bota estruturas clínicas e a questão do diagnóstico. Aí eu acho legal. Acho melhor, porque acho que ela fica mesma tem mais trazido aberto. ela mesma tem trazido que na atualidade, ela falou isso aqui do último Lacan, não só ela, outros, né? Isso. Que Lacan, no final da vida, estava mudando a nomenclatura, a maneira de nomear esses diagnósticos, enfim. Do autismo, isso. De todos eles, né? Mas Joyce o autismo mesmo, ele já não fala. porque ele quase nada se ocupou do autismo. Então, ele não se ocupou, Então, porque ele vai mudando isso. Então, e que é o que a gente acaba sempre, né? O que a gente está chamando de autismo, o que a gente continua chamando de psicose, de perversão, de neurose. É um assunto bem difícil. E a gente pode, inclusive, trazer gente da psiquiatria para vir falar. Eu acho importante. A gente tem que sair da nossa caixinha. Eu acho importante. Mas, Eu enfim, proponho convidar o Bruno, Tereza, seu filho. Eu vou convidar. O Bruno está em São Paulo há 3 dias, porque pediram a USP, acho que foi a USP, pediu a ele, acho que foi a USP, pediu a ele para ele fazer um curso gravado para o pessoal mestrandos e doutorandos. E ele está desde quarta-feira em São Paulo, gravando esses vídeos do curso. Ele é muito bom, ele é muito bom. A Janet Treasures mandou uma carta para ele, perguntando assim, e você volta quando para o Royal College? Aí falou, pô, mãe, é difícil, né? Felipe, já está gravando? Ó, pessoal. Não está gravando, não, Zé Mar. Tá, não. Eu achei esse último título. No recreio, que antecede o texto. E, Tereza, o último título que você trouxe para a jornada, eu acho interessante. Fica bem aberto e trazer a psiquiatria fica melhor ainda, né? Quando você coloca. Estruturas clínicas e a questão e o diagnóstico. Ok, eu vou levar isso para o diretório. Agora vamos para o texto. Vamos Zé lá? Marcos está agoniado. Zé Marcos está agoniado para entrar no Tem texto. os leitores. Quem vai ler? É porque eu vou sair antes. Tá bom, então vamos. Então vamos. Fala? Então vamos. Tereza, lê você, porque eu vou sair antes. No item 3. Você vai gravar, Felipe?
No item É 3, não, o... no item 6. Eu acho que já está sendo gravado aqui, na Não, verdade. item 3, página 600, Já. Tereza. Página 600. Ah, tá. Ah, entendi. É porque eu estava com outro negócio. Tá bom, desculpa. Vamos lá. Nossa doutrina do significante é, para começar, disciplina na qual aqueles a quem formamos se exercitam nos modos de efeito do significante, no advento do significado. Única via para conceber que, ao se inscrever aí, a interpretação possa produzir algo novo. Pois ela não se fundamenta em nenhuma assunção dos arquétipos divinos, mas no fato de o inconsciente ter a estrutura radical da linguagem, que o material funciona nela segundo leis que são as descobertas pelo estudo das línguas positivas, das línguas que são ou foram efetivamente faladas. A metáfora do flogístico, que há pouco nos inspirou Glover, retira seu caráter apropriado do erro que evoca. A significação emana tão pouco da vida quanto o flogístico na combustão escapa dos corpos. Antes, seria preciso falar dela como da combinação da vida com o átomo, o do signo. Do signo no que, antes de mais nada, ele conota a presença ou a ausência, introduzindo essencialmente o E, que as liga. Pois, ao conotar a presença ou a ausência, ele institui a presença com base na ausência, assim como constitui a ausência na presença. Todo mundo aqui sabe o que é conotar? Conotar é dar sentido, significação. Isso. Havemos de estar lembrados de que, que é diferente de denotar. Exatamente, é. Havemos de estar lembrados de que, com a segurança de sua marcha por seu campo, Freud, buscando o modelo do automatismo de repetição, detém-se no cruzamento de um jogo de ocultação e de uma escansão alternada de dois fonemas cuja conjugação numa criança o impressiona. Ele está falando do Fordá, né? Isso. É que ali também aparece, ao mesmo tempo, o valor do objeto como insignificante, aquilo que a criança faz aparecer e desaparecer, além do caráter acessório da perfeição fonética comparada à distinção fonemática que ninguém contestaria que Freud tem o direito de traduzir imediatamente pelos Fordá do alemão falado por ele, adulto. Aí tem uma notinha. O que, em vez de ser vocalizado como a letra simbólica do oxigênio, evocada pela metáfora seguida, pode ler-se como zero. Olha o zero aí de novo. Na medida em que esse número simboliza a função essencial do lugar na estrutura do significante. Olha aí de novo, quem estava lá na nossa discussão sobre a raiz de -1 e coisa e tal. Alguém pode comentar isso aí para me entender? Pois é, mas alguém pode comentar isso aí? Ele fala que o zero Zé Marcos, fala aí, simboliza a você tava na função essencial do lugar. Fala aí, Zé Marcos. Como é que é isso, Zé Marcos? Do zero simbolizar a função essencial do lugar na estrutura do significante. O que é isso? É Zé o Marcos? conjunto vazio, né? Hum. Não sei exatamente o que ele quer dizer. Eu leria como exatamente por esse caminho do conjunto vazio, né, onde não há uma significação precisa. Então, é porque Mas ele fala de um lugar, né? Então, a gente estava trabalhando
eu acho que foi semana passada, não é, Felipe? Nós estávamos conjeturando o que seria a função do raiz de -1. Era essa discussão. Não sei se foi na quarta-feira ou se foi na sexta da semana passada. Foi na quarta Foi na agora. quarta. Então, o raiz de -1 é o lugar cabível para o objeto A. Que é incomensurável. Isso, que é incomensurável. E eu estou entendendo que ele está dizendo aqui que, justamente, olha o que ele diz, pode ler-se como zero na medida em que esse número simboliza, porque o zero é um número, simboliza a função Sim. essencial do lugar na estrutura do significante. Que lugar na estrutura do significante? O lugar do vazio. E o lugar do vazio, né, é o que vai, digamos assim, ser conotado pela presença do objeto A, não é isso? Ou Conota ou pela denota? falta. Eu acho que é pela falta e presença. Isso, Pela isso, ausência, ausência e presença. presença, exatamente. Mas Exatamente. também como condição de possibilidade da significação. Isso, Zé Marcos, exatamente. Como possibilidade, porque Verdade. é isso que funda a possibilidade da significação. Uhum. Você tem toda a razão, é isso mesmo. Eu penso que a nota de rodapé aqui também vai falar da diferença que ele trouxe do fonema e da fonemática, porque tem essa questão da sonorização, de se apropriar da palavra para dizer de algo que estava acontecendo, uma metáfora, né? Eu fui ver aqui. Então, por exemplo, o H2O, se a gente só vê escrito, ele pode muito bem ser um H2O na escrita. E acho que é isso que ele está falando aqui, que porta na escrita esse zero. Que significado do H2O, enquanto metáfora, símbolo de água, ele só se dá de fato quando a gente fala. Isso. E aí, o que ele vai associar ao fordar? Que o Freud supõe que, de uma posição passiva diante do ir e vir da mãe, a criança começa a falar o for para quando o carretel do ioiô vai e o dá para quando o carretel do ioiô vem. Que são dois fonemas que têm uma significação específica na língua alemã. O for é vai e o dá é volta. Volta não, me dá aqui mesmo, dá. É o de dar. Então, não esqueça que é um fonema que a criança escutou na língua alemã. Que alemã, nós que ela começa a falar, o Freud começa a perceber que a criança, ao brincar, ao neto, né? Ao brincar com o ioiô, com o carretel, a criança começa a falar for e depois dá. Pois é, mas o que está em jogo aí? É a tentativa da criança ultrapassar esse vazio, esse intervalo das idas e vindas da mãe. O vazio, e ele muda essa posição da passividade para um objeto que ele controla. Ele não controla a mãe, mas ele controla o ioiô. Ele não controla a ausência e a presença da mãe. Mas ele controla o objeto que ele coloca em substituição a esse desamparo. Mas tem um certo momento. Objeto ali para o outro. Mas olha só, num certo momento, Lacan dirá que isso não tem nada a ver nem com a mãe, nem com o objeto que ele está jogando ali. Tem a ver com gozo. A criança está gozando, enfim. Gozando do controle que ele exerce sobre essas idas e vindas. Não, gozando da palavra. Não, gozando da palavra, gozando da linguagem. Então, gozando da linguagem para suportar esse espaço de vazio que ele, de alguma maneira, percebe, né? Para ele não ficar justamente na posição de puro objeto. É ele quem está, de alguma maneira, recuperando algum gozo no jogo, né? Ao invés de só ser gozado pelo outro. No jogo de palavra, né? Ele está gozando disso. Jogo de palavras, claro. Que isso, o Fordar seria uma engrenagem para ocorrer a simbolização. Ocorrer o quê? Sim.
a simbolização. Ela falou simbolização. E eu queria fazer um comentário, que eu gostei muito do comentário do Felipe, quando ele traz a questão da passagem da passividade da criança diante do desejo do outro, e a atividade. Quer dizer, Freud fala que com esse procedimento da criança, com esse jogo, ele se apropria da linguagem. Freud fala isso. Exatamente. Sai da passividade e passa a falar. Falar é uma forma de dominar o vazio, como você falou, Tereza. Exatamente. Não necessariamente de dominar, mas de fazer face, eu diria. Uhum. Ele faz face ao vazio. Sim. Vamos lá, gente. Ponto de inseminação olha só, de uma ordem simbólica que pré-existe ao sujeito infantil e segundo a qual será preciso que ele se estruture. Exatamente. A criança se estrutura aí, né? Exato. Poupar-nos-emos de fornecer as regras da interpretação. Não que elas não possam ser formuladas, mas suas fórmulas pressupõem desenvolvimentos que não podemos tomar como conhecidos, na impossibilidade de condensá-los aqui. Atenhamo-nos a observar que, ao ler os comentários clássicos sobre a interpretação, sempre lamentamos ver quão pouco partido se sabe tirar dos próprios dados que são propostos. Para dar um exemplo disso, cada qual atesta à sua maneira que, para confirmar a pertinência de uma interpretação, o que importa não é a convicção que ela acarreta, já que melhor se reconhecerá seu critério no material que vier a surgir depois dela. Mas tão poderosa é a superstição psicologizante nas mentes que se continua a invocar o fenômeno no sentido de um assentimento do sujeito, omitindo por completo o que resulta das colocações de Freud sobre a Verneinung, como forma de confissão da qual o mínimo que se pode dizer é que não se pode fazê-la equivaler a um resultado nulo. Vocês entenderam? Eu entendi que não tem a ver com o assentimento do sujeito, né? O sujeito concordar com a interpretação, né? É, que ele diz. Porque, na verdade, Verneinung como se avalia o efeito de uma interpretação é pelo resultado dela. Isso. Concordam? Se ela equivocar, né? Senão, não. Sim. Se ela funcionar como mudança do discurso do analisante, por exemplo, mudança de direção, então significa que ele assimilou a interpretação. Certo. Não sei se vocês pensam. Verneinung é denegação, né? É denegação. Então, no momento que faz um duplo não, ele diz sim. Ele diz uma afirmativa, exatamente. Isso. Não era não. Ou seja, era sim. O que está dizendo aqui é que a Verneinung de Freud não é um resultado nulo, né? Exato. Exato. A Verneinung é algo positivo para... Isso. É assim que a teoria traduz como a resistência gerada na prática. É também isso que queremos deixar claro quando dizemos que não há outra resistência à análise senão a do próprio analista. Vamos ver isso. O que Lacan, nesse contexto que nós estamos lendo, o que Lacan está querendo dizer com a resistência do analista? Porque ele está falando da interpretação, né? Ele está falando que não se trata de dar sentido. Porque o que acontece quando você dá sentido àquilo que o sujeito... Você coloca as coisas no eixo, né? Lá daquele gráfico que ele coloca, quando você responde numa posição imaginária, no eixo do imaginário, o que você provoca é a resistência. O sujeito se cala. Ou, pelo menos, para de dizer aquilo que ele estava na iminência de enunciar, né?
Mas Pois é, olha, Tereza, no mas seminário, eu li aqui, Tereza, entendi que ele está dizendo da resistência do analista. É isso. sim, Se o Então, nesse analista sentido, ele está responde dizendo ponto a que ponto, a resistência do analista é uma denegação do analista para que, na verdade, tem como positivo a transferência. Entende? Não era a resistência do analista, é um sinal de positivação da transferência. É isso que eu consegui ler aqui. eu não li olha, isso, não. Entendeu? Eu não, não olha, li isso, não, olha não. só. Eu não li No isso, não. seminário, deixa eu colocar uma coisinha. No seminário 2, o Lacan, ele fornece uma definição muito clara do que é a resistência do analista. Ele fala o seguinte: a resistência é do analista quando o analista não sabe com o que ele está lidando. Então, ele não sabe com o que ele está lidando e, por isso, ele comete heterogenias. Por exemplo, dizer alguma coisa de sentido, responder de uma posição, primeiro, de saber, né? O saber sabido. Segundo, né? Uma interpretação que é do inconsciente dele, tem nada a ver com o que ele está escutando. Ou quando ele entra também numa relação dual com o É isso que eu analisante. estava falando, no eixo do imaginário. No Numa posição imaginária. dual. Ô, Felipe, nós estávamos, pessoal, nós estávamos ontem discutindo exatamente isso, porque naquele texto do Freud sobre a transferência, no texto 915, ele fala da resistência no nível da paixão do analisante, por exemplo. O amor como resistência. Agora, o que me intriga é como é que o Lacan trouxe a resistência para o analista. É porque ele está trazendo pela via da interpretação aqui. Aqui, o que está em jogo, a direção do tratamento, é o que o analista escuta e de que lugar, portanto, ele intervém. Né? Sim, e beleza, o peso da sua intervenção. O peso da sua intervenção pode ser fazer avançar o sujeito, no sentido dele se dar conta de alguma coisa, né? A partir do que ele mesmo enuncia, o sujeito. Ou provocar o quê? Provocar uma quebra da cadeia significante, uma quebra da associação, né? da cadeia associativa. Sim. Porque ele desvia. Ele dá sentido, ele desvia. Beleza, mas eu queria insistir na minha questão, porque Freud fala da resistência do analisante, quando ele fala da paixão. Né? Isso é que eu quero saber. Quer dizer, quando o analisante se recusa, inclusive, a absorver a pontuação do analista, mesmo que ela seja pertinente. Ela foi colocada fora de hora. O que quando está dizendo aqui, claro, é que essa... Felipe, quando o analisando não acolhe uma intervenção, né? uma pontuação efetiva, que diz respeito a algo da verdade que se escutou ali, certamente ela foi colocada fora do time. Porque há que se ter time. Às vezes você escuta, você saca o que está em jogo ali, mas o sujeito não tem condições de escutar o que você vai pontuar. Muitas vezes, numa situação como essa, o sujeito vai embora, porque é insuportável. Concorda? E aí, mas então, essa questão, Tereza, com Freud. Eu concordo, mas aí o que o Lacan está dizendo é que esse ir embora e essa resistência é do analista. O fato do analista ter colocado fora de hora mostra a resistência dele. O porquê que o analista se antecipou. E não do analisando. É exatamente isso. Porque o Lacan vem falar... Porque ele se angustiou no lugar do analisando. Esse é o ponto. No seminário 3, o Lacan também volta a dizer que a resistência sobre as psicoses, a resistência é do analista diante dos sujeitos psicóticos. Justamente... Por angústia, é sempre por angústia. Que ele tenta interpretar, coloca interpretação... Eu gosto imensamente dos 3 últimos capítulos do Seminário da Transferência, quando ele coloca a questão da verságun do analista. O que é verságun? É recusa.
o analista precisa recusar a sua angústia ao analisando. Para quê? Para que o analisando se angustie, que é a única chance dele poder avançar. Agora, quando você dá uma interpretação XYZ, às vezes até apropriada, mas não para aquele momento, o sujeito, sim, e simplesmente, ou vai embora, né? Porque ela é insuportável no sentido de que não corresponde, né? Não corresponde à verdade do sujeito. Eu acho assim, eu acho que a gente pode Não corresponde ao time. seguir lendo para destrinchar um pouco mais o que ele está dizendo aqui sobre resistência. Gente, nós estamos angustiados e já interpretamos. Vamos lá. Até já me perdi. É assim que a teoria traduz? É o 5. Tá. O grave é que... O grave é que, com os autores de hoje, lá vem ele criticar, a sequência dos efeitos analíticos parece tomada pelo avesso. A interpretação, a seguirmos suas colocações, será apenas um balbucio, comparada à abertura de uma relação maior, onde, enfim, se é compreendido por dentro, sem dúvida. A interpretação torna-se aqui uma exigência da fraqueza a qual é preciso acudir. É também uma coisa muito difícil de fazê-la engolir sem que ela a rejeite. Ambas as coisas ao mesmo tempo, ou seja, um recurso, ele mete o malho, um recurso bastante incômodo. Mas isso é apenas efeito das paixões do analista. O analista está ali com seu sintoma, portanto. De seu receio, que não é do erro, mas da ignorância, de sua predileção, que não é satisfazer, porém não decepcionar, de sua necessidade, que não é de governar, mas de ficar por cima. Não se trata, em absoluto, da contra-transferência deste ou daquele. Trata-se das consequências da relação dual. Era o que eu estava falando aqui. Caso o terapeuta não a supere. E como haveria de superá-la se faz dela o ideal de sua ação? É exatamente o que eu estava falando. Exatamente. Isso tem a ver com sair do lugar do grande outro também, que o analista sempre tenta te colocar. Semblante do grande outro, exatamente. Quer dizer, essa questão quando ele, nesse parágrafo anterior, foi tomar água. Também eu estou aqui pensando, essa questão que vocês falaram do imaginário, pode ser essa coisa do analista querer dar uma condução para tipo assim, uma reeducação emocional, quando ele vai nesse sentido? Sim. Pode ser? Eu perdi, gente. Sim. Perdi o que vocês falaram aqui buscar. Porque, na verdade, quando ele fala de dualidade, ele tá se referindo, por exemplo, ao conceito de contra-transferência que os kleinianos exploravam muito. Os kleinianos, eles interpretam a partir do sentimento do analista. Não sei se vocês concordam, Tereza. Você que tem mais... Eu não ouvi o que vocês estavam falando. Eu não ouvi. Essa proximidade aí com o kleinismo, né? Quer dizer, a noção de contra-transferência foi explorada pelos kleinianos, porque Exato. A forma de eles conduzirem uma análise é uma forma de intersubjetividade e dualidade. Sim. E o Lacan está justamente denunciando isso aqui. Eu perguntei, Tereza, se a gente pode ver isso como para sugerir que a interpretação não se dê pelo imaginário, num trabalho como se fosse uma reeducação emocional. Claro, não é isso. Não é isso. Isso não é interpretação. Isso, não. Isso é achismo. Agora, o que ele está dizendo aqui... interpretação.
Ele está fazendo uma crítica severa à questão da dualidade. Isso. Humana. Porque todo problema é que, às vezes, vamos lá, gente, às vezes, por angústia, que nem o analista está se dando conta, mas ele, por angústia, ele se antecipa. Ele diz alguma coisa com alguma intenção. O problema é intenção, não há que ter intenção. O que você escuta, né? Você só escuta efetivamente quando aquilo que o sujeito está dizendo, de alguma maneira, faz ruído para você. Te tira do sentido, quebra o sentido. Ali está o que interessa. Porque quando você está preso no enunciado do que o sujeito está te dizendo, você vai adormecer. Ele acalenta o sono do analista, ao invés de acordá-lo. O que acorda é um ruído. É alguma coisa... Eu estou falando ruído metaforicamente, porque é alguma coisa que vem do real. É um ato falho, é um vacilo dos vocábulos que o sujeito... Às vezes não é nem um ato falho propriamente dito. Um vacilo dos vocábulos, né? Esse ruído que quebra o encadeamento. O que você acha, Nazar? Fala aí. Não, o que eu estava vendo é que, quando chega no final desse parágrafo e fala da resistência, não é? Se não, no parágrafo anterior aqui, página 601, no ponto 4, né? Quando ele termina falando a resistência... É assim que a teoria traduz. Senão a do próprio analista. Eu acho que a resposta está no início do parágrafo. A questão das regras, né? Isso. Quer dizer, e se coloca a regra, está pessoalizando a presença do analista, que é uma presença. Isso. Que depois ele vai... Lacan vai subverter a presença do analista. Ele vai dar outro sentido, completamente diferente. Sim, no sentido do objeto, do semblante do objeto pequeno A. Isso. Fala aí, Zé Marcos, que eu estou vendo que você quer falar. Não, a presença do analista é a presença de uma ausência, né? Isso. Semblante de objeto A. Exatamente o que você estava apontando. Isso mesmo. Eu tenho, lá nos nossos primeiros encontros, a gente falou, quando estávamos no seminário 8, da questão do enamoramento, que acontece no início, que é por onde começa a transferência, né? Sempre começa por uma questão de enamoramento. Então, eu acho que esse momento que ele está trazendo aqui é o analista poder sair deste lugar, né? De dualidade egóica, da paixão, né? E isso não é um momento difícil, assim, porque às vezes os pacientes também vão embora, mas é necessário para que a análise aconteça, né? Pois é, Sandra, mas é o que eu estava falando antes. Ontem nós estávamos discutindo exatamente isso, essa questão do enamoramento, no sentido de resistência que o Freud fala. Freud, no texto de 1915, fala, ele cita uma mulher que se apaixona pelo analista, quer dizer, se apaixonar pelo analista é uma resistência. Ele fala que esse movimento do amor, que ele está falando do amor, é uma né? resistência à significação. Significa o quê? Quer dizer, a analisante aí atua ao invés de se analisar. Atua no sentido de passagem ao ato. O ato sintomático que o Lacan fala, que o Freud fala. Freud fala de ato sintomático. Quer dizer, por outro lado, então ótimo. Qual seria a resistência do analista? Ele virar para a paciente e dizer: não é por mim que você está apaixonado. Isso é uma resistência, no caso aí do analista. E isso às vezes acontece. Ou, justo o contrário, não, é por mim mesmo que ela está apaixonada. Quantas vezes a gente sabe de alguns analistas que transam com as suas analisandas, inclusive Lacan. Muito. Mas Tereza, você não acha que isso aí, essa questão da interpretação, no caso do banquete, eu acabei de ler o banquete, tá? Um texto fantástico, viu?
Quer dizer, quando Lacan comenta esse texto do Platão, ele fala que o movimento de Alcibíades, com relação a ele, que era uma paixão, né? Ele diz, não é comigo, é com Agatão. É com Isso. Agatão. Você lembra dessa história? Então, Sim. isso tem a ver. Isso é uma forma do analista, ao mesmo tempo, E o que acolher. acontece? Você leu no Platão, não foi? O que acontece? Alcebiades fala, Sim, ao sim. invés de ficar enamorado. Declara, Cria né? suposição de saber. Cria suposição de saber no momento que não é por mim, é pelo Agaton, né? Isso. Sócrates é o primeiro analista, né? A título de exemplo, é interessante, eu acompanhando a análise de uma pessoa que trabalhava com psicanálise num outro estado, tá? Não é Rio de Janeiro. Não é. E o rapaz, desde criança, trazia o sentimento de que ele era muito feio, que ele nasceu tão feio, que ele dizia que se jogasse na parede e miasse era gato, porque era muito feio. Realmente era feio. E parece que ele gostava dessa imagem do feio, porque ele não desenvolvia nada que pudesse comparecer um pouco menos feio. E então, na transferência, ele passava a acreditar que todo o movimento das analisandas tomavam ele como um objeto de amor. E ele não se desgarrava disso. E era um fracasso, todas as análises eram um fracasso. E por ele se achar tão feio, então, quando vinha uma transferência amorosa, ele se tomava como um objeto, como uma galma, né? O agalma. Esse negócio de transferência é um inferno. Vamos Agora, lá, pessoal. essa questão da resistência passa por muitos fatores que depois Lacan vai... Aí ele já havia escrito a questão do tempo lógico, mas passa pela questão do pagamento, passa por várias questões. Verdade. Não é? Das intervenções, das canções, da pontuação. E por aí vai. Mas É o muito que eu acho sutil isso. Mas o que eu acho interessante, nesse parágrafo que o Nasal lembrou, é que o Lacan diz não há outra resistência à análise senão a do próprio analista. Isso. Não há resistência do analisando, portanto. Né? Porque não é resistência, não é resistência que ele diz na análise, é a análise craseada. Né? Ou seja, a importância da análise do analista. Né? Agora, Teresice, você trouxe, né, do Lacan, ele até ter, enfim, transado com algumas analisandas. Não, ele várias. Se demite, algumas não, várias. Ele se demite como analista e não avisa para essas pessoas? Não. Ou ele é uma máxima de tentar fazer valer de que não há relação sexual? Pode transar, que Felipe, a relação sexual não existe. A respeito porque, disso. poxa... era uma puta resistência. Pois é. Eu faço uma crítica, eu não endeuso Lacan. Até porque não, pois por isso que eu tô... dele certo. Olha só, no endeuso lá, me contou depois que eu terminei a análise, me contou umas histórias cabeludas que, francamente... Ele andava... Só para vocês terem uma ideia, vou falar aqui da coisa obscena. Ele andava com um chaveiro, que uma vez ele deu carona para a Beth, ele andava com um chaveiro de chaves, que eram as chaves das casas das respectivas. E que a Silvia, uma vez, com muito pé da vida, por causa que esteve aqui agora, a Catherine Miot. Catherine Miot, quando ele chegou em casa, ela estava com uma frigideira, botou ele escada abaixo da casa com a frigideira atrás dele. Mas olha só, posso colocar uma questão sobre isso? Que eu acho Estou botando importante. isso aqui é só parque de diversões. Não, deixa eu dizer rapidamente uma coisinha. Olha só, a minha questão é a seguinte: não há analisando fora do consultório. Não há analisando fora do consultório. Mas no analisando Eu faço uma defesa radical do Lacan.
Eu faço uma Não, defesa não vem não, radical do Zé Lacan Marcos. neste ponto. Pera lá, pera para lá. com Ah, isso. tá. Não, pera lá. Não, não, Na não. teoria isso é muito bonito, mas Não, não é questão de vamos ver teoria, não. É uma para questão Ele, conceitual. ele É se uma questão demitiu. conceitual. Ele se Não, demitiu. Né? Eu também não. acho. Me diz Não, uma coisa, José, Zé Marcos. Zé Marcos, Ô, espera aí, Zé espera aí, Marcos, espera aí. espera Ô, Zé aí Marcos, o você. que que você quer? Espera um minuto, por favor. Pois não. Se a análise, né, o psicanalista, é uma função, Isso. certo? Uhum. Se o pai é uma função, quando o pai, né, um pai, abusa, ele se demitiu enquanto pai. Ele se Sem dúvida demitiu alguma. enquanto analista. O analista não é pai. O analista não é pai. Não, é função, Ele é a tá mesma. Eu estou equivalendo. falando, eu estou Escuta falando bem. da função lógica. Sim, estou entendendo. Estou Da entendendo, função mas lógica. fora do consultório, Tanto um jamais. pai, quando se identifica com a função, ou o psicanalista se identifica com a função, acabou. E Também quando Não, ele olha entra só. enquanto ô pessoa, José Marcos, aí eu Não, vou te olha só. perguntar, então a análise acabou porque se você coloca dessa maneira, não há É o Lacan que análise. coloca, é o Lacan que Não, coloca. Ele fala o seguinte, ah, deixa eu continuar rapidamente. O Lacan fala o seguinte, literalmente, quando eu saio do consultório, eu tenho o direito de, como cidadão, fazer o que eu bem mas entender. não com Ó, analisando, caralho. pera lá, não como não? analisando, Como Porque o É, não? analisando encontra o porque senão analista numa ele tá festa, ele não enaltecendo. encontra a pessoa, ele não encontra o indivíduo, o cidadão. Ele encontra o analista. Para ele, o analista dele está Não. lá. Não. Eu fecho com o Lacan. Eu fecho Eu com o posso Lacan nesse falar, por ponto. favor? É uma Eu questão de posso rigor falar? conceitual. Fala aí, Ô, Zé Pode, Marcos, Zé fala, Zé Mário. Marcos. Fala, Zé Mário. eu acho que Eu acho que o vocês Felipe estão... estava falando, hein? O Felipe Zé estava Marcos, colocando uma questão. Zé Zé Marcos, Mário. eu estou querendo falar há algum tempo sobre Pode isso. falar, Porque Zé Mário. eu acho isso aí uma heresia, um analista defender que ele possa transar com o analisante. Que história é essa, pô? Não, eu não estou defendendo isso. Eu estou defendendo que ele pode transar com uma pessoa que, fora do consultório, do atendimento, não é mais analisando dele. Bom, Ponto. isso aí é outra E pode coisa. decidir. Não, ele E está pode dizendo decidir. que fora do consultório, mas quando ele volta para a sessão, não é isso? Aí ele volta a se analisando. Ah, francamente. Não. Mas A evidente. relação continua sendo Mas evidente. assimétrica demais. É muito assimétrica. Olha, eu acho isso um Isso aí é absurdo. Também Achar acho. isso uma coisa Não. normal. Vocês me desculpem, Absurdo. mas isso Vocês está estão fora do colando uma coisa contexto. Eu na acho outra. Vocês que estão é colando uma coisa na abusar do outra. poder da Só um segundo, por Calma favor. aí. Só um segundo. Chama-se abusar Só um do segundo, poder da Felipe. Só um segundo. fale, José Navarro. Página 52 de Ana Rabinovich, O Desejo do Psicanalista. Se pensarmos o ato nessa perspectiva, o ato psicanalítico, esse ato sem outro, grande outro, próprio do ser falante, implica a inexistência do outro sexo. Para que haja ato sexual, o outro sexo, o outro maiúsculo, deveria existir. Se é inexistente, aí ponto e vírgula, se é inexistente, consequentemente, não existe ato sexual. No sujeito humano, há ato, mas não ato sexual, porque o ato sexual implicaria a existência, tracinho, lógica, não biológica nem real, do outro sexo. Dado que essa afirmação é válida para qualquer ato sexual, seja ele hétero, homo ou o que for, a complementariedade genital, homo ou hétero, implicaria, de algum modo, que se faça existir o outro sexo, com o qual fica anulado o caráter de ato. Estamos ante um véu muito particular. Olha que bonito agora. Se tenho ato, não tenho outro sexo. Se acredito que existe outro sexo, não tenho ato. Na verdade,
quase todos nós, seres humanos, nos enganamos, acreditamos que existe, nos reproduzimos em honra da igreja ou também do proletariado, isto é, em função de algum evangelho. O ponto lógico importante é o seguinte: se há um outro complementar sexual e se o ato humano foi definido como um ato sem outro, na realidade, o sintagma ato sexual é absolutamente incorreto na perspectiva psicanalítica, porque há uma disjunção, há um véu em jogo. Se tenho outro sexo, não tenho ato. E se tenho o ato, não tenho outro sexo. A condição do ato sem outro, que é próprio do ato do ser falante, implica a inexistência da relação sexual como complementariedade entre os sexos. Essa definição de ato permitirá a formulação do ato psicanalítico. Na terceira, o texto do Lacan, em terceira, esse ato é definido como essa função tão particular, essa relação de dois, que é a psicanálise, esse laço social de dois que exclui a relação sexual. É impossível pensar o ato psicanalítico se antes não está clara a exclusão do ato sexual. Na verdade, é dado assim um fundamento teórico à regra de abstinência freudiana, numa perspectiva totalmente inesperada, mostrando uma razão de estrutura que vai muito além do critério moralista acerca de se é possível ou não ter relações com o paciente. Não se trata disso. É preciso pensar quais são as razões lógicas dessa exclusão do ato sexual, dessa abstinência, que é correlativa ao próprio nascimento do dispositivo analítico, associado, como se sabe, à dessexualização da ciência ocidental. As razões de estrutura dessa exclusão, não seu aspecto moral, são o que importa precisar. Uma vez estabelecidas, pode-se definir o ato psicanalítico e definir também, de um modo novo, a produção do desejo do psicanalista. Página 52, O Desejo do Psicanalista. Esse livro dela é maravilhoso, realmente. A gordinha era terrível. Era muito boa. Ela era siderante, né? Muito, muito. Maravilhosa. Vocês perderam essa convivência com esse povo. Outro departamento, gente. Né, Zé? Mas voltando ao texto de Lacan, então, isso tem a ver com a crítica que ele faz. Isso tem a ver com a crítica que ele faz aqui, bem incisiva, dessa relação dual. Porque se há relação sexual, falando de relação dual, e o Lacan, isso é anti-analítico, digamos, né? Pelo menos no nível da transferência. Nós estamos falando da transferência. Isso. Ele agora vai falar transferência que inclua passagem ao ato do analista não é transferência. Não é manejo da transferência adequado. Não é uma transferência psicanalítica, não é. Exatamente. É uma transferência amorosa. Porque tem amorosa, fica no registro do amor. Só. Apesar do Lacan falar que o amor da transferência é o amor verdadeiro, do Freud tentar falar isso, nós defendemos que há uma especificidade do amor na transferência. Não é igual o amor da vida. Não pode ser. Porque a transferência é algo construído. Mas, Simil, até isso, porque aí a gente vai entrar na noção do verdadeiro, distinto da verdade. Isso. E quantos amores, aí eu estou falando até fora, vamos chamar a conjugalidade de uma transferência amorosa.
quantos amores verdadeiramente resistem quando falta o sexo? Nesse sentido. Aí falando na cena, no laço social, né? Sim. Quantos é uma transição, é uma sublimação, enfim, várias operações possíveis de pessoas que continuam amando e, na verdade, talvez construam esse amor verdadeiro justamente na falta do sexo. Sim. Muitos casais passam Exatamente. por isso, né? É justamente na falta da relação sexual que o amor verdadeiro se constrói, inclusive fora do setting analítico. É uma amizade, por exemplo, não é? Uma amizade. Pois é, mas veja bem, é preciso reler o banquete, hein? Porque no banquete, tá bem. a noção de filia é justamente a noção da relação sexual, a meu ver. O discurso de Aristófanes, da androginia, né? O original, aquele negócio que corta o sujeito em dois e busca o outro, quer dizer, claramente, digamos, uma elegia, um elogio à intersubjetividade, a possibilidade de reencontrar. Daí, deixa eu só terminar, Tereza, porque Aristóteles, nesse texto do banquete, esse texto é fantástico, a conclusão que eu tirei depois de lê-lo é de que, para os gregos, para Platão, existe uma dimensão do amor que ultrapassa a questão do sexual. Concorda, Felipe? Sim. Acho que é nessa linha. E é essa dimensão que é explorada na E aí pode pensar a amizade, né? A Rita Lee já falava, amor sem sexo é amizade. Enfim. É a filia. A filia tem a ver com a amizade. Então, que está usando, Simil, filia, ele é referido à questão da amizade. Sim. Mas ele fala, inclusive, da homossexualidade, né? Porque então, o que é o que tem de referência... A gente está tentando... Tentando não, a gente está trazendo para o convívio entre os analistas, que vigore a filia, né? Que é a amizade desinteressada. Sim. Felipe, mas quando você fala do casal, que eu acho que era isso que você estava falando, que já tinha relação sexual e, por algum motivo, aquele casal precisou, parou de ter por algum motivo. Mas existem outras formas que o casal encontra de prazer e que daí não vira uma amizade. Eu acho que não é uma amizade, é diferente a relação, na minha concepção disso, de um casal que já vive junto, tem relação sexual. Rosa, eu trouxe a amizade como um exemplo a mais, não foi numa equivalência. Eu penso que um casal conjugal amoroso continua sendo um amor específico da conjugalidade. E não estou fazendo equivalência, um sinônimo da amizade. Eu só falei a amizade como outro fenômeno de transferência onde há amor verdadeiro, em que o sexo, a relação, o ato sexual, igual Nazar trouxe para falar da Diana Rabinovich, trazer essa lógica, em que o ato sexual está fora. Ele está fora. O ato sexual ele vem no lugar de onde falta a palavra. Assim como a violência também vem no lugar onde falta a palavra, porque amor e ódio, né, estão... E se faltou a palavra, faltou a nada. Né? Se faltou a palavra, faltou a nada. Quando você tem o recurso da palavra, você estava falando de um casal onde havia conjugalidade, e ou pelo tempo, ou sei lá por que razão, essa conjugalidade deixa de existir, e o que comparece no lugar, né, é o discurso, né? É o respeito mútuo, é a cumplicidade, é a amizade também, porque a amizade também. É uma forma de amor que suspende o ato sexual, mas não exclui a conjugalidade. E diria até mais, Tereza, é uma forma de gozo no discurso, na história. Sem o ato sexual. Prazeres. São outros prazeres, foi o que eu falei, né? Em outras formas de prazer, de gozar, né? Sim.
Vamos lá. Então, alguém saiu? Não se está dizendo que não se deva trepar, vamos falar a verdade. Não, a gente está falando do acontecimento, o que se faz quando isso é um acontecimento, né? Não se deve trepar com o nosso analista, isso não. Na minha concepção, não. Isso para mim, não. Não é que não se deve, isso é interdito. Acabamos agora, Nazar. Agora, ou é um é outro, né? Nesse sentido, há ou não há análise, até nesse caso do Fordar, ou há ou não há análise, não é uma questão de poder ou não poder, há ou não há. Acho que é isso. Exatamente. Não é uma questão moralista. Não há uma questão moralista. É uma questão zero moralista, zero moralista, gente. É uma questão ética. É uma questão ética. Agora, não, só para corrigir aí o que acho que foi Rosa que falou, não se deve trabalhar com o nosso, não existe nosso analista. Isso é um erro lógico. Existe um psicanalista, o meu analista, no máximo que eu posso dizer, o meu analista. Mas o nosso... Fora dizer que nosso psicanalista não existe e transar com o psicanalista só se for na sua fantasia, né? Na sua fantasia se pode transar quem você quiser. Quem quiser, mas se eu falei nosso, eu nem percebi, Nazar. Agora, Nazar, então, você está dizendo, Nazar? Não, porque o analista ele é uma relação única, né? Freud dizia: tome cada caso como se fosse o primeiro, o único, esqueçam tudo que já sabe. Quer dizer, ele vai fazer parte da economia psíquica do analisado, é uma coisa única. E aí, Nazar, tem uma coisa, deixa eu falar, uma coisa aí sobre isso aí, Nazar, que é a questão da psicanálise de grupo, né? Antigamente, na primeira experiência de análise, o meu analista me atendia em grupo e me atendia no divã. Então, eu não sabia onde colocava. Eu não sabia onde colocar. Eu tive essa experiência também quando eu comecei muito novinha, eu tinha 22 para 23 anos, com a análise dita freudiana, era isso. Eu tinha o grupo, aí eu tive uma indisposição, porque eu era muito, muito maluquinha, tive uma indisposição no grupo, aí ele me deixou só no divã e falou: não. Só pro divã. Ô, Sinil, não fica bravo comigo, eu vou fazer um comentário de matemática, é rápido, prometo. Calma aí. Ô, Nazar, na quarta-feira, Tereza trouxe aí da raiz do -1, a gente também trouxe isso pela matemática, que a função em matemática é uma relação específica que ela é restrita no 1 a 1 entre os elementos. Então, você trazer isso, eu só lembrei disso, e desse isomorfismo, mais uma vez. O analista, para ele ter função, é só no 1 a 1 mesmo. Né? Senão, não há relações, mas não relações que estabeleçam essa nominação específica, inclusive na matemática, de função. Isso é bem importante. Então, eu lembrei, assim, só para trazer mais esse dado, enfim, nesse diálogo. Era isso, ponto. Primo Vivere. Abraço para vocês, hein? Vamos terminar. Vamos com o Primo Vivere. Vamos terminar hoje. Falta um parágrafo, a gente termina aqui, Vamos só terminar esse parágrafo. Fica aí um pouquinho, Zé Mário. Primo Vivere, sem dúvida. Há que evitar o rompimento, olha só, que se classifique com o nome de técnica a civilidade pueril e honesta que ensina com tal finalidade ainda passa. Mas, quando se confunde essa necessidade física da presença do paciente na hora marcada com a relação analítica, comete-se um engano e se desencaminha o novato por muito tempo. Olha! Quer dizer, ele está falando da na análise pela internet.
Pois é, Claro. ele antecipou isso, ele antecipou É a verdade. possibilidade, a presença do analista não precisa ser presença física. Aliás, não é só a presença física. Exatamente. E Agora, a gente na hora leu marcada. isso aqui e não pescou isso. Foi preciso vir do real, a pandemia, para a gente... É bonito isso, a gente capturar. Beijo, queridos. Tchau. Beijo, gente. Tchau. Até amanhã. Tchau, tchau, obrigado.